Bom dia, senhores. São exatamente 10 para as 10, dia 1º de dezembro de 2015. Hoje a gente vai tratar aqui um pouquinho mais a respeito de alguns produtos que o Johnny me trouxe. E, Dinho, mais uma vez essa frase é especial para você, beleza? No episódio de hoje, a gente vai tratar um pouquinho do material aqui que o Johnny me trouxe. Eu nunca usei desta marca Brascoved o KPO. Eu sempre usei o KPO da marca Max Huber, que é a mesma coisa no sentido de preparação e o material que vem. Vem sempre um componente um componente A e um componente B. O componente A é a massa e o componente B é o endurecedor. Nesse caso aqui da Brascoved, a gente tem aqui, ó, componente A, componente B. Ele é cinza. Vou tirar a tampinha aqui para vocês verem lá dentro, ó. Ele é cinza e aqui é a massa. Tem cheiro de doce de amendoim igual o da Max Huber. E esse aqui é o endurecedor. Então você tem que fazer a proporção da mistura. Acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, mas aqui a gente vai explicar um pouquinho melhor. Essa quantidade tem que ser misturada nessa quantidade de uma vez só. Não pode ficar misturando a metade ou um pouquinho, tentar fazer pequenas porções igual a gente consegue fazer com a massa poliéster. Não pode. Aqui tem que ser misturado componente A com componente B na sua totalidade. Senão não tem um bom acabamento e o produto não age da forma certa e a gente não tem o resultado da secagem e da eficácia aqui do produto. Então o Johnny me trouxe aqui dessa marca Brascoved. Eu já falei que a gente vai tentar usar, se for possível, o emborrachamento Brascoved W238. Ele tem um diluente também, se eu não me engano é o componente B21, que você mistura na massa e consegue aplicar com pistola. É o mesmo processo, não vamos dizer que é o mesmo processo, mas eu vou dizer assim que a aplicação é parecida. Então o processo de aplicação é parecido. A gente faz a diluição do produto e aplica com a pistola de borrachamento. Se o produto ficar com uma textura bem fininha, dá até para aplicar com a pistola de pintura, que eu já fiz isso com o KPO diluído. Mas ele tem que ficar muito fininho mesmo. E aí o que acontece? Se a gente errar a parte de diluição dele, o que faz a diluição é o Tine para APU. Então, mas existe a receita lá, uma receita que um funileiro de um amigo meu me ensinou. Só que então, essa parte da diluição ela vai evaporar e vai ficar normal. Só que se você errar na medida de colocar, porque você tem que diluir o KPO, primeiro fazer a mistura do componente A com o componente B, depois fazer a diluição do mesmo e depois aplicar ou a tinta PU que você quer para ele ficar já colorido e depois aplicar o endurecedor, que é só um pouquinho. Se você errar nessa medida do endurecedor, o que acontece? Ele fica muito duro e ele seca muito rápido. Com o tempo, ele não vira uma borracha maleável, vamos dizer assim. Ele vira uma borracha muito densa, muito dura. E qualquer coisinha, ou uma vibração, que a carroceria ela se move. Mesmo estando soldado, ela vai se mover. Aí acontece o que? Acontece trincos e não fica bom. Então, se você errar nessa medida, acontece trincos. E é um processo bem demorado e muito sujo. Porque aonde pegar o KPO diluído, vai levar umas 2 semanas para sair. Por quê? Você tá com a mão suja. E aonde ele pegar, ele vai cobrir a sujeira. Então você fica com a mão preta e, e aí demora muito para sair. É um trabalho, é um processo muito trabalhoso. Fica bom, mas não pode errar. E tem que trabalhar muito tranquilo, com muita paciência. Às vezes a aplicação por baixo do nosso assoalho leva aí de 3 a 4 dias para você fazer da forma certa. Tem que esperar o tempo de secagem, tem que obedecer tudo, tanto o que o fabricante recomenda, quanto o processo que é desenvolvido em cima dele para diluição. É o processo indicado pelo fabricante? Não. É um processo desenvolvido por alguém. Funciona? Sim, mas tem que fazer com muita paciência. Então por isso que eu falei no outro vídeo, e aqui eu vou reforçar, que eu quero usar aquele KPO, o KPO não, o emborrachamento da Brascoved W238
com o bicomponente, que é o diluente para ele, B21. Então eu quero usar esses dois produtos para ver qual que como é que ele fica aplicado no carro e qual é o desenvolvimento do produto e o rendimento do produto. Eu já vi aplicado em outros carros e fica muito bom, a aparência fica muito bom e eu gostei. Então por isso que eu quero experimentar. Se a gente não tiver a possibilidade de experimentar, óbvio que o Johnny tem que autorizar. No carro do Johnny eu vou fazer no meu carro por dentro do assoalho, por dentro do carro. Então, outra coisa que ele me trouxe também aqui são as lixas da marca 3M. Eu nunca usei dessa marca 3M, desculpa. Eu sempre uso da marca Norton, lixa seca. Aqui ele está dizendo para mim que é lixa d'água. 3M, lixa d'água. E tem uma aparência bem grossa aqui, como se fosse lixa de ferro. Ela tem aparência de lixa de ferro, mas acredito que não seja. Eu nunca usei e vou experimentar aqui, já que o material está aqui. Tanto para o meu bloco lixador aqui de madeira que eu uso, para vocês terem a noção da... Deixa eu afastar aqui um pouquinho os KPOs. Ele também me trouxe fita crepe para eu fazer todo o alinhamento de vinco, e aí vai bastante. Aqui tá a lixa e esse aqui é o meu bloco lixador. Olha o tamanho dele. Então eu uso ele maior. Eu apoio nessa posição aqui da lixa e corto. Aqui a gente vai ter pelo menos 4 pedaços de lixa. Eu posso fazer assim também para esse bloco lixador de madeira. Nesse sentido. Aqui eu vou ter 1, 2, 3. Se eu for bem caprichoso aqui, no segurar a ponta, ela bem fininha, eu consigo 4 pedaços. Só que se eu cortar uma nesse sentido, ela só vai servir para esse bloco lixador de madeira. Já para esse daqui ela não serve. Então para esse daqui eu tenho que cortar nessa direção, que é o tamanho certinho. E aqui eu vou ter, deixa eu colocar assim para vocês verem, é o tamanho certinho. Tanta aba aqui para segurar no bloco lixador. Se eu cortar dessa forma, eu vou ter aqui um total de 4 pedaços. Certo? Então, já que o Johnny me trouxe o produto aqui, ele também me trouxe Thinner PU, tanto para diluição de materiais quanto para limpeza. Eu vou prosseguir aqui com a parte de alinhamento da carroceria do carro, e eu vou ficar aqui lixando aqui pelo menos umas 3 ou 4 horas para alinhar tudo. Para vocês aí vai ser menos de um segundo, mas eu vou trabalhar bastante aqui, pelo menos umas 3 ou 4 horas. Então daqui a pouco a gente volta. Só para uma coisa que eu esqueci de dizer e concluir a explicação sobre a diluição do KPO. KPO, esse nome KPO é o do produto. Esse nome, o KPO aqui, é o nome do produto do fabricante aqui, o Brascoved. O da Max Huber, Max Ved Capô. Então esse nome KPO é dessa marca. Não é que o produto chama KPO. É uma massa vedante, bicomponente, vedante para junção de carroceria. O da Max Huber chama Max Ved Capô. E o da Brascoved, que é o KPO. Esse nome aqui, o pessoal chama todas as massas desse tipo aqui, para esse tipo de vedação de carroceria, como KPO, mas não é. É o da Brascoved que chama KPO. E o da Max Huber tem um outro nome lá, que é o Max Ved Capô. Todo esse processo de diluição que eu falei é do Max Ved Capô da Max Huber. Não é esse KPO aqui em si. Esse KPO a gente vai aplicar no padrão que o fabricante pede. Misturar o componente A com o componente B e fazer a aplicação. Aquele Max Ved Capô eu aprendi a diluir ele com um amigo, um funileiro de um amigo meu que ensinou, para a gente conseguir aquela textura e aspecto que fica por baixo do carro, fazendo a diluição do Max Ved Capô para conseguir aquele efeito. O que a gente vai usar aqui é o Brascoved W238 diluído com o bicomponente B21, que a gente também tem aquele aspecto que vem original que vem no carro quando ele é original, que é aquele emborrachamento por baixo cascudo. Então, só para ficar bem claro, a diluição do KPO ou a massa que vedante é com o produto da Max Huber. Esse daqui não precisa diluir, certo? A gente vai aplicar isso aqui nas junções de carroceria e vai aplicar
o Brascoved W238 para fazer o emborrachamento da carroceria, que a gente utiliza o KPO, desculpa, o KPO não, o MaxVed capô da Brashuber diluído para conseguir aquela textura. Como a gente encontrou o produto da Brascoved chamado W238, que tem a mesma textura, a mesma aparência, tem esse efeito que a gente é, buscou fazer na diluição do produto da Max Huber, então a gente substitui agora. Não precisa mais fazer essa diluição do produto da Max Huber, que é bem trabalhoso, como eu disse, suja muito. E a gente vai aplicar o da Brascoved, que tem o mesmo efeito, o mesmo acabamento na aparência e o processo de aplicação é bem mais tranquilo do que o da Max Huber diluído. Beleza? Só para ficar bem claro que trata-se de dois produtos. O nome KPO é da Brascoved, da Max Huber Max Velho Capu, e é o Max Velho Capu que a gente dilui para fazer a aplicação para conseguir o produto original, aquela textura original, que agora a gente vai tentar conseguir aí também com o Brascoved W238. As imagens que eu vi na internet é bem próximo e eu fiquei bastante satisfeito e eu vou aplicar. Se não for possível aplicar no carro do Johnny, aí eu vou aplicar por dentro do meu carro. Bom, galera, já pus a fita aqui, ó, desde esse ponto até o começo da carroceria lá, próximo da porta. Aqui tem 5 camadas de fita. Eu já fiz um repasse de massa, lixei, fiz outro repasse de massa e a pedido do Vitor, eu vou gravar aqui um processo, não vou gravar todo o processo porque é bem demorado, mas eu vou gravar aqui um trechinho mostrando o processo de lixamento que eu faço, que eu aprendi, que Deus me ensinou. Então, o que acontece? Aqui já está a camada de massa. Eu vou lixar aqui com o meu bloco lixador de madeira e a lixa 80 seca. Essa aqui que eu estou usando é a da Norton, mas tem aquela da 3M que o Johnny me trouxe. Eu vou usar um pouquinho mais essa daqui e daqui a pouco eu vou trocar, porque essa aqui já tá gasta. Então o processo aqui é o seguinte: fazer o lixamento nesse sentido, de cima para baixo e de baixo para cima, para que a gente consiga essa parte arredondada da carroceria do Passat. Eu vou me preocupar com esse trecho daqui até aqui, até o bocal do tanque. Daqui para cá eu não vou me preocupar, mas eu tenho que me preocupar em não fazer com que o bloco lixador aqui fique assim, ó. Senão eu vou cavar aqui e não vou conseguir um bom lixamento aqui e eu vou desnivelar. Aqui vai ficar nivelado e aqui vai ficar uma camada muito funda, muito alta de massa. E não é esse o objetivo. Aqui também eu não posso ficar lixando dessa forma o tempo inteiro. Porque senão eu vou cavar esse pedaço aqui e aqui embaixo vai ficar alto e aqui em cima vai ficar fundo. Então a intenção é, eu posso até lixar assim, mas eu tenho que ir fazendo gradativamente. Mas aqui no caso é melhor fazer assim, nesse processo. Ó. Então eu vou lixar um pouquinho aqui para vocês verem, só vai ter o barulho da lixa aí. Eu não sei se dá para perceber aí no vídeo, mas já começou a ficar mais rente. Aqui ainda está fundo, mas aqui já começou a ficar no desenho da lateral do carro. Eu vou dar uma pausa agora, que aqui, esse processo que eu acabei de mostrar, eu vou ficar fazendo ele aqui, ó, pelo menos uns 40 minutos até nivelar toda essa parte. Na hora que eu for fazer aquela parte do vinco aqui com o pedacinho de a cantoneira de alumínio, aí eu volto e mostro para vocês de novo o processo, que daí é um pouquinho mais delicado, vamos dizer assim, mais criterioso na hora de fazer, porque não exige não exige força, sim, mas o jeito com o alumínio aqui para fazer o vinco. Então eu vou continuar lixando aqui, daqui a pouco eu volto na parte de fazer o vinco com a barrinha de alumínio.
Como vocês podem ver aqui, ó, já lixei bastante, né? Vocês acompanharam aí no vídeo um pouco do lixamento. E aqui vocês percebem, ó, que existe uma sombra. Até aqui chegou o lixamento. Até aqui, ó. Toda essa sombra aqui, que significa que essa parte aqui tá mais baixa do que essa. Como vocês podem ver aqui também, já apareceu a lateral. Esse ponto aqui tá alto. Esse aqui tá nivelado com a carroceria. Esse daqui também. E esses dois aqui estão altos. Então esses daqui e esses daqui, ó, esse e esse tem que rebater para que a gente consiga nivelar. Aqui, essa parte aqui que tá a sombra, esse trecho tem que ser nivelado com ele. Vamos ver se eu consigo mostrar o desenho da carroceria aqui, ó, já ficando mais arredondado. Olha lá, vocês podem ver que ali próximo do bocal do tanque já aparece um brilho. Esse brilho, ele não pode ser tremido, ele tem que ter um brilho constante. Aí significa que a gente está conseguindo um bom alinhamento, que é o brilho que eu sempre falo. Então ali a gente está conseguindo. E a gente tem que trazer esse brilho até o final da carroceria aqui. Então tem que começar a nivelar agora daqui para cá, para fazer com que essa parte que está alta se nivele com essa daqui. Aqui embaixo eu não posso mais lixar, então tem que lixar nesse sentido. Vou pegar o bloco lixador aqui. A gente tem que lixar nesse sentido. Lixar daqui, fazendo assim, ó. Nesse sentido, até a gente conseguir nivelar aqui e ter o desenho correto da carroceria. É um processo demorado, cansativo, faz muita sujeira. Como vocês podem ver aí, esse pó branco no chão, tudo a massa que está sendo tirada. Eu não posso lixar com água aqui ainda, porque a carroceria está exposta. E então tem que fazer o lixamento a seco. Eu vou proceder agora, continuar aqui com o lixamento, então tem que trazer dessa parte para cá até finalizar, até sumir essa sombra aqui. A hora que sumir essa sombra aqui, a gente conseguiu o nivelamento. E aí a gente confere aí com aquele brilho que eu falo, que tem que ser um brilho constante. Se ele for um brilho que tiver tremido assim, tá com algum problema e a carroceria ainda tá torta. Nesse trecho aqui, ó, vocês estão vendo que tá, parece que tá sujo, né? Tá marcadinho aqui, ó. Isso aqui não é marcado, isso aqui é batida desse martelinho aqui, ó. Alguns funileiros, eu não sei se a maioria faz, eles põem naquele martelo que tem aqui essa parte aqui redondinha. Essa parte aqui ela é redondinha, eles põem fita crepe para ele ficar mais macio para rebater na chapa. Essa chapa aqui, eu particularmente não coloco aqui a fita crepe, porque depois isso aqui vai ser lixado e vai limpar. O legal dessa massa aqui é que você pode dar pequenas batidinhas em cima e ela não trinca. Ela é maleável. Ela parece que está sempre... vamos dizer assim, vamos usar o termo assim, parece que ela está sempre mole. Porque ela é maleável. O que algumas torções da carroceria, ela acompanha. O que acontece? Essa informação, se eu não me engano, eu vi o vídeo deles ensinando a usar a massa e falando do produto deles, e eles dão essa informação. Se eu achar o vídeo, eu tiver o link, eu vou postar aí na descrição do vídeo para vocês assistirem depois. Então essa massa aqui a gente consegue dar pequenas batidinhas, ela é maleável e a gente acerta. Aqui estava fundo, e aqui estava fundo, e aqui eu percebi que estava alto. Então se eu fosse, que nem eu falei no vídeo, acho que da semana passada ou da semana retrasada, eu não me lembro. Se eu fosse regular essa parte e essa parte por essa, eu ia encher tudo isso aqui de massa e tudo isso aqui de massa. Então o certo é tentar rebater isso aqui para que esse aqui chegue no nível desse e desse, ou pelo menos de um dos dois, para daí a gente conseguir fazer o nivelamento. Eu vou fixar a câmera ali e vou fazer as batidinhas aqui, vou mostrar o processo um pouquinho para vocês, que nem o nosso amigo aí, o Vitor pediu, atendendo ao pedido dele. Só um minutinho aí que eu já volto para mostrar para vocês. Então, como eu estava falando agora há pouco, na parte passada, esse pedaço aqui, ó, parecia estar mais alto. Então o processo que eu fiz aqui foi exatamente isso aqui, ó. No tato a gente percebe que existem ondulações. E a gente percebe que aqui estaria fundo, e aqui estaria fundo, e aqui mais alto. Eu já rebati um pouco aqui e percebo que aqui, ó, nesse trecho, ele está alto. Então eu posso fazer dessa forma, ó.
Não são batidas muito leves, mas não para arrebentar a carroceria também, batidas firmes. E aqui eu percebo, ó, que já nivelou um pouco mais. Então nesse ponto aqui, ó, se pegar alguma coisa de massa é para cobrir pequenos detalhezinhos, furinhos da carroceria, mas já nivelou bastante. Aqui ainda está um pouquinho alto, nesse ponto aqui, ó. Mas a gente já conseguiu corrigir um pouco mais. Então aqui vai pegar um pouquinho de massa só para o acabamento mesmo. Ninguém vai construir a carroceria do carro do Johnny aqui de massa. E aqui a gente já conseguiu um melhor alinhamento. Então um processo que eu já vi pessoas fazendo e eu aprendi a fazer assim também, é esse processo. Eles colocam um pouquinho de fita aqui, eu não preciso. Essa massa aqui me ajuda bastante, que eu posso bater, ó. E ela não trinca, ela não quebra. Eu não sei se as outras massas poliéster fazem isso, mas essa aqui faz e me atende muito bem. Então agora aqui eu dou um repassinho de massa para fazer a complementação e vamos continuar lixando aqui. Bom, galera, eu troquei a fita aqui, tirei aquela outra lá porque ela já estava, por conta do lixamento, ela vai desgastando essa ponta aqui, a gente vai perder o batente que a gente cria com ela aqui. Eu já troquei a fita e eu vou fazer aqui um pouquinho do processo agora do lixamento com a cantoneirazinha de alumínio. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho do processo, como é que eu faço para fazer aqui o lixamento. Eu vou fixar a câmera e daqui a pouco a gente já volta. Então aqui eu vou usar a minha cantoneirazinha de alumínio, um pedaço de lixa seca aqui da Norton 150 e vou lixar ali um pouquinho para vocês verem o processo. Eu não vou fazer muito porque, como eu disse nas partes anteriores aí, é um processo demorado e a gente vai ficar aqui um bom tempo lixando ainda. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouquinho o processo e vamos lá então. Aqui a gente vai fazer da seguinte forma: trazer de baixo para cima até encostar na fita para dar o batente em toda a parte que você quer lixar. No caso eu vou fazer só esse trecho aqui, mas o processo que eu faço é esse aqui, ó. A gente vem trazendo até encostar na fita, que aí a gente vai ter o lixamento por igual e a gente vai ter o batente da fita para determinar aonde é o final do lixamento aqui, para a gente conseguir o vinco, certo? Então, ó, é esse o processo que a gente tem que fazer. Devagar, sem pressa. E com muita calma. Aqui é a paciência que manda no processo aqui, para a gente conseguir um bom efeito. De vez em quando a gente pode fazer isso, para fazer a marcação aqui embaixo, mas seguindo esse processo. Seguindo esse padrão de lixamento. Por quê? Porque eu quero que esse lixamento ele faça essa curva, esse abaolado que é a curva da carroceria do Passat. Então eu quero que ele tenha esse desenho desta forma. Então o processo de lixamento que eu aprendi e que eu desenvolvi, não, porque seria muito soberba da minha parte falar isso, mas que eu aprendi, fiz uma vez e deu certo. Na traseira do meu carro do Dacon eu fiz dessa forma. Então esse procedimento aqui tem funcionado muito bem e é esse procedimento aqui que eu vou usar em toda a carroceria do Johnny. Então vamos lixar um pouquinho mais aqui. Para mim aqui já está dando o batente do nivelamento com o vinco. Aqui eu vou fazer aquela olhada por comprido, vamos dizer assim, na fita, para ver como é que está ficando o alinhamento. Já estou chegando próximo do que eu quero, não precisa lixar muito, é só para a gente fazer o alinhamento mesmo. Aqui é paciência e muita vontade de acertar aqui para fazer esse lixamento, ok?
Então mostrei um pouquinho aí do processo. Eu não vou ficar mostrando tudo, que isso aqui ainda vai levar pelo menos aí uns 40 a 50 minutos de lixamento, beleza? Daqui a pouco a gente volta de novo. Então galera, essa aqui é a lateral do meu carro. Eu fiz todo aquele trabalho de alinhamento com a mesmo essa lateral aqui sendo trocada por completa, inteirinha, ela veio com alguns defeitos. Eu já fiz aquele processo lá que eu estou fazendo no carro do Johnny de amaciamento. Apliquei o fundo fosfatizante, que é o Wash Primer. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa parte da carroceria que eu andei lixando aqui para fazer um nivelamento. Aqui era a massa, carroceria, massa, Wash Primer e o Primer PU óxido, que é vermelho. Então aqui na carroceria do meu carro eu já fiz isso, já dei um lixamento aqui, só por, digamos assim, por diversão. Eu tava uma tarde aqui e eu resolvi lixar esse pedacinho aqui. E eu lixei com uma lixa grossa, a lixa 80. Mas já é possível vocês verem, ó, que o alinhamento fica muito bom. Aquele brilho que eu sempre falo, ó, fica muito bom. Se vocês perceberem, lá no fundo tem um muro e o reflexo do muro na lateral do carro, ó. Ele não é tremido. O brilho não é tremido. O brilho é constante e mostra pra gente aqui que a carroceria tá reta, tá? Então o alinhamento tá ficando reto. É esse trabalho aqui, é esse resultado que a gente tem que conseguir lá no carro do Johnny. Depois dessa lixa aqui, uma 150 com água, aqui o processo já é lixado com água, porque aqui a carroceria tá toda fechada e a gente pode lixar com água. Então, no processo do carro do Johnny, na hora que a gente chegar na massa que tiver alinhadinha, quando a gente conseguir esse brilho, ó, de novo aí, ó, por toda a extensão da carroceria que eu lixei aqui, a gente tem o brilho, ó, daqui até lá próximo da porta. Então quando a gente conseguir esse brilho na parte da massa lá no carro do Johnny, a gente aplica o Wash Primer, Primer PU, e depois a gente lixa com lixa d'água por cima para conseguir o nivelamento, só o alisado primer mesmo, bem superficial, vamos dizer assim, para a gente conseguir esse brilho também no primer. Quando a gente conseguir esse trabalho aqui, conseguir esse alinhamento, na carroceria, a gente conseguiu aqui o nosso objetivo, que é fazer com que a carroceria fique alinhada. Então o vídeo dessa semana a gente encerra por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas positivas, negativas, seja lá quais forem, deixa aí na descrição do vídeo que elas serão muito bem aceitas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem aí com mais um vídeo aí do Passat do Johnny. E eu espero na semana que vem já voltar mostrando aí grande parte alinhada já, pra gente dar continuidade aqui no trabalho. Muito obrigado e até semana que vem.